Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos estudar estrutura de repetição, ou conhecido popularmente como laço de repetição. Para entender melhor, vamos para o Pascalzinho. O vídeo de hoje ele é específico sobre o laço for. A estrutura de repetição ela pode ser muito útil quando nós precisamos que um bloco de código ele seja repetido diversas vezes durante a execução de um programa. Imagine uma contagem de 1 até 8. Quem não conhece um laço de repetição, provavelmente faria da seguinte forma. Digitaria write-ln 8 vezes. E se a contagem fosse de 1 até 1000? Provavelmente a pessoa teria que fazer um write aí 1000 vezes. Será que é legal fazer dessa forma? Claro que não. Então, como um determinado bloco de código seria executado diversas vezes em uma execução, então a estrutura de código ou a estrutura de repetição seria bastante útil para essa situação. Vamos exemplificar? Então, vou criar aqui um laço for e simular uma contagem de 1 até 100. Necessariamente, eu preciso declarar a variável. Eu vou declarar aqui uma variável. Vou chamar de valor. Você pode chamar de outro nome se você quiser. Vou dizer que ela é do tipo inteiro, ou seja, ela não aceita vírgula. Ponto e vírgula final de instrução. Então é o seguinte, o for ele vai ser a minha estrutura de repetição. Eu vou dizer que ele vai contar de 1 até 100. Então eu preciso dizer que valor previamente já vai receber um número, que seria 1, tá? A partir desse momento, a variável valor começa a valer 1 e vai contar de 1 até 100. Não podemos esquecer de usar as palavras reservadas do Pascal, que necessariamente informa que a contagem será feita de 1 até 100. Também não podemos esquecer da palavra do, que também é uma palavrinha reservada do Pascal, para dizer faça. Ok? Como é uma estrutura de repetição, ele tem início, que no caso é o begin, e também tem fim, como o end. Então, tudo que tiver entre o begin e o end será executado, ok? Então, para imprimir na tela, vamos usar o comando conhecido aí, que é o write-ln. Imprimir na tela. Eu vou colocar aqui contando. Qual o valor que eu coloco na tela? A variável. A variável valor, ponto e vírgula. Ok? Então, como o valor aqui, que está valendo 1, a cada rodada, ele vai aumentando. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até chegar no 100. Então, essas 100 vezes, o write-ln será executado e será impresso na tela o valor. Vamos salvar e testar. Cliquei no raiozinho. Vamos ver o console. Opa, contou de 1 até 100. Vocês podem ver que a palavra contando, ela permanece. O que mudou foi a variável valor. Ok?
Imagine também que nós possamos perguntar ao usuário até quanto ele quer contar. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma entrada de dados e uma saída de dados conforme a interação do usuário, tá? Por quê? Porque esse código aqui, ele já deixa estabelecido que é até 100. Se o usuário quer contar até 1000, você teria que vir aqui e alterar e colocar 1000. Seria mais interessante se o próprio usuário informasse aí até quanto ele quer contar. Então vamos implementar. Vou precisar declarar mais uma variável aqui em cima. Eu vou chamar de vezes. Ok? Você pode chamar de outro nome aí. X, Y, fica ao seu gosto. E aqui em cima, antes do bloco de estrutura, de repetição, eu preciso fazer a interação com o usuário. Então, primeiro a saída de dados, né, na tela, write_ln. A interação para perguntar até quanto ele quer contar, né? Então, até quanto você quer contar, tá? Então, após informar na tela essa mensagem, nós precisamos ler o valor informado pelo usuário, tá bom? Então, eu preciso ler o valor informado pelo usuário. Então, read_ln. Eu vou utilizar aqui a variável vezes, ok? Então, quando o usuário ele informar um valor, 50, por exemplo, esse valor será salvo na variável vezes. E aqui no bloco, na estrutura de repetição, o que eu devo alterar? Eu devo substituir o valor 1000, que antes estava 100, por vezes, que é a variável que armazenará o valor informado pelo usuário. Agora, eu vou explicar linha por linha. O primeiro comando a ser executado, o write_ln, ele irá imprimir na tela a seguinte mensagem: até quanto você quer contar. O usuário ele irá informar o valor, que será salvo na variável vezes. E então passaremos para o bloco de estrutura de código. Então, o for já vai se encarregar de fazer essa contagem de 1 até o valor que o usuário informou. E assim executar esse comando de acordo com as vezes que foram solicitadas pelo usuário. Vou salvar e executar. Vamos ver aqui no console. Então é o seguinte, ó. Até quanto você quer contar? Eu vou informar aqui 5.000. Ok? Vamos ver se vai contar. Dá um Enter. E aí nós já podemos ver a contagem sendo realizada. Então ele vai contar até 5.000 e parar. Olha que beleza. Contou de 1 até 5.000. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá? Na próxima aula, vou trazer outro laço. Até a próxima aula e grande abraço.